Abra a sua Bíblia em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 9. 2 Timóteo 4, 9. E acompanhe comigo. Bom, hoje nós estamos começando essa nova série de mensagem, ao qual traz o tema de Setembro Amarelo. Amanhã, ou melhor, depois da manhã, é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Quantos sabem disso aí, amém? Um dia mundial onde isso precisa ser falado, mas não de uma forma para fomentar, mas de uma forma para prevenir, amém? Num certo momento aí, falaram muito, mas de qualquer maneira, isso também pode atrapalhar. Mas nós queremos trazer luz nessa palavra para as nossas crises existenciais, para os momentos de angústia que nós passamos, dos dilemas que nós enfrentamos da vida, trazer luz acerca da palavra de Deus, com experiências de homens que passaram, sofreram e deram bom testemunho nisso, guardados pelo fortalecimento do próprio Senhor diante dessas situações. Quantos estão comigo aí? Digam amém. Amém? Então depois da manhã é o Dia Mundial nessa prevenção. Nós sabemos que virou algo pandêmico. Se nós nos espantamos, irmãos, com a pandemia que enfrentamos, e foram muitas as mortes realmente, mas talvez com um vírus, uma coisa nova, nós ficamos assim espantados, vendo tantas pessoas morrendo. Infelizmente, por muitas das vezes nós não suportarmos as cargas da vida, um dado da OMS é que a cada 40 segundos no mundo uma pessoa tira a sua vida. Eu estou aqui falando para você e nessa pequena introdução nós já temos aqui pelo menos uns 3 minutos. Pelo menos 3 pessoas, 4. Por isso a importância de trazer luz acerca da palavra que produz vida em momentos assim. No mundo todo, o nosso país, o Brasil, ele está em primeiro lugar, tem a maior taxa, o maior índice de transtorno de ansiedade em todo o mundo. Da América Latina, nós ficamos em segundo. No maior índice também de depressão, perdendo apenas para os americanos. Algo que foi adoecido nas nossas mentes, algo que chega e a gente nem sabe porquê, às vezes a gente sabe porquê. Às vezes tem alguns gatilhos, perdemos um ente querido, como a Cassiane estava falando aqui na hora do louvor. Mas a verdade é que muitas das vezes a gente nem sabe porquê. Às vezes eu converso com pessoas e elas se entristeceram, estão tristes. Por que você está triste? Eu não sei, pastor. Eu não sei. Eu só não quero falar. Aí daqui a pouco eu só não quero estar. E daqui a pouco eu só não quero viver. Algo que nos toma. E acontece comigo, com você, acontece perto de mim, perto de você, sim ou não? Sim. Muitas e muitas vezes. Tomados por essa angústia, o que nós falamos e relatamos aqui como uma depressão, um vazio que vai nos comendo por dentro. E o início desse estado de morte, olha aqui para mim, o início desse estado de morte, ele começa na solidão, o desejo da solidão. O que Cássia estava falando aqui, eu estou falando para vocês, ela dizendo para mim, eu estou falando de algo que eu vivi, de ser tomado por isso, e o problema maior não ser nem a angústia que tomou, mas o efeito da angústia, que quer nos isolar, que quer nos deixar só,
Me deixa sozinho. Deixa eu viver isso daqui sozinho. O início de um estado de morte. Às vezes a gente está passando, enfrentando o que a Bíblia chama o vale da sombra da morte, né? E nós escolhemos a solidão por opção nossa. Escolhemos o estar sozinho, não porque não tem ninguém, ou um irmão, ou um familiar, não, uma opção nossa. Talvez por um vitimismo, aquele negócio que a gente às vezes quer chamar a atenção, né, irmão? Isso acontece. Ou dentro da vida do casal, ou quando a gente é pequenininho, né? Que a mãe vai chegar com aquela comidinha na boca, vai dar aquele leite quente, a gente faz uma cara, não tá nem aquilo tudo, né, irmão? Aquela carinha, para ter aquele carinho. Às vezes num vitimismo, o querer ficar sozinho, às vezes por orgulho. Não, essa pessoa, ou não podem ver que eu estou assim, não podem saber que eu estou passando por isso. Não, como é que vão ver aquela mulher que era forte, aquela mulher guerreira, aquele homem que assume todas as coisas, abrir o coração assim, falar da minha fraqueza assim, falar que eu cheguei nesse nível, eu cheguei nesse estado. Não, aí eu não posso. Talvez por orgulho. Nós tomamos a opção de passar pelo vale da sombra da morte, na solidão, sozinhos. E o título dessa mensagem é: a solidão não é amiga. A solidão não é amiga, principalmente nessas horas. Você já viu? Às vezes a gente pergunta, pô, e aí, irmão? Sumiu? Cadê você? Ou você sumiu do culto, ou você sumiu lá da pelada, ou você sumiu... Da pelada é jogo de bola, tá, gente? Sumiu do convívio social. A gente sempre estava ali naquele café, você não está mais. Cadê você? Pô, pastor, sumi, eu não estou bem não. Então essa não é a melhor hora para você estar conosco? Essa não é a melhor hora para ter alguém para fortalecer a sua fé? Alguém que vai te dar um direcionamento naquilo que é físico, naquilo que é espiritual, mas que vai ter palavra de encorajamento, mas que vai te pegar ali e vai te ajudar a passar por esse momento? E por que nós escolhemos não ter esse ombro amigo? Por que aquilo que vai nos carcomendo, vai nos levando para dentro de um quarto, não mais os amigos, não mais a igreja, não mais agora nem os de casa, e eu vou me isolando naquilo que eu já chamo agora até de meu deserto, virou meu, eu até comprei o deserto. Por quê? Ainda fazemos algumas escolhas assim, irmão. Jesus, no monte do Getsemane, lá, quando a Bíblia fala que a sua alma estava profundamente angustiada. Quantos lembram disso aqui? Jesus chorando, orando, e os seus poros transpirando o quê? Tamanha angústia. Quando ele vai para esse monte, Júlio, ele chama Pedro, chama alguns discípulos para estar com ele, sim ou não? É aquela famosa história que Jesus está orando, já falei aqui um monte de vezes para vocês, quando ele está orando, que ele volta lá e os discípulos estão dormindo, ele, poxa, vocês não puderam vigiar comigo? Ele sai mais um pouquinho para orar, ele volta, os discípulos estão dormindo de novo. Não tem essa parte? Essa história aí, é quando ele vai para esse monte, mas para ir para o monte, ele chama os discípulos, alguns discípulos para estarem com ele. E eu sempre pego no que o texto ali se refere mesmo, e geralmente é o que a gente fala, mas tratando desse ponto de vista aqui e da importância de alguém, eu
queria olhar de um outro ângulo essa passagem também, porque Jesus sendo Jesus, irmão, Jesus não precisava daqueles homens lá, ele sabia qual era o propósito e a finalidade dele nessa terra, ele já sabia para que veio e sabia quem era, mas ele chama os homens para subirem o que nós podemos chamar aqui do monte da agonia com ele. Olha aqui para mim, primeira palavra para você nessa noite: não queira subir os, entre aspas, montes da agonia sozinho. É a primeira palavra para mim e para você. Jesus chamou Pedro, chamou alguns discípulos para estarem com ele. Nesse momento, nessa hora, um ensinamento, irmão, para mim e para você: não queira subir os montes da agonia sozinho, que nós vamos enfrentar nessa estrada aí chamada vida. Quem está comigo aí, diga amém. Está comigo, irmão? Amém? Eclesiastes capítulo 4, a partir do versículo 4 até o versículo 12, aquela famosa passagem, versículo que vai dizer: bom é estarem e serem dois. Amém? Por quê? Porque se um cair, vai ter quem o levante. Bom mesmo é serem dois, ter mais um. Provérbios 18, abre aí para mim, Marlon, Provérbios 18, no primeiro versículo de Provérbios 18, olha o que esse Provérbios fala sobre procurar a solitude, ou ser o solitário. Olha isso: o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. É só esse aí. Prestou atenção, irmão? Não é sábio procurar a solidão. Não é sábio estar fora de comunhão. Não é sábio querer carregar as suas cargas sozinho. Não é. Nem um pouco. Eu sei que situações são agoniantes, eu sei que situações são escaldantes, eu sei que situações vêm e tiram todas as nossas forças, mas é exatamente diante dessas situações que nós precisamos de alguém conosco. Principalmente se esse alguém tem uma palavra da parte de Deus para você. Tem uma palavra de fé que vai fortalecer a sua fé, que vai te dar apoio da parte de Deus naquele momento. Amém? Quantos acharam aí? Digam amém. 4 Timóteo 4, versículo 9, posso ler? Amém? Eu vou fazer diferente hoje. Eu vou de versículo a versículo, não vou ler tudo, para a gente poder ir falando. Paulo escreve a Timóteo e na sua primeira prisão, ele pede para ser livre, para sair, e de fato aconteceu. Essa agora é a segunda prisão. E ele não tem mais a liberdade que ele tinha na primeira. Ele não pode mais trabalhar, receber visita. E o local é muito diferente do que ele estava naquela primeira prisão. Olha aqui para mim, esse local aqui, que ele está escrevendo essa carta aqui, é uma masmorra, é um buraco úmido, frio, um buraco que as pessoas eram jogadas ali e elas, na maioria das vezes, já saíam leprosas, já saíam para a morte, condenada à morte. É o lugar que ele está escrevendo essa carta aqui. Talvez quando nós lermos esses versículos, você possa pensar: mas ele não está passando o que eu estou passando. Então eu quero, olha aqui para mim, eu quero deixar claro um contexto do que ele está passando, e o que ele vai me ensinar e o que ele vai te ensinar. Amém? Então você já sabe que ele está nesse lugar. E qual é o sentimento dele nesse lugar? O sentimento dele é de abandono. Ele começa lá atrás falando: todos me abandonaram. Irmão, imagina você ser um pastor, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que implantou igrejas, que fez tantos discípulos, e num momento desse,
não tem um para estar ali com você. Ele estava, no primeiro momento, ele se sentindo abandonado. E você sabe o que o abandono, a decepção pode causar no coração de uma pessoa, no meu e no seu coração. Trazendo nesse contexto de igreja, mas pode ser familiar, pode ser dos nossos pais, dos nossos filhos, não sei. Mas o sentimento você sabe o que pode causar, se é que você não vive isso. Aqui, nessa noite, você não esteja passando por isso. Abandono dessas pessoas que ele pensou que iria estar com ele. Que ele pensou que ia enfrentar essa luta com ele. É assim, esse é o sentimento que ele está vivendo aqui e nesse lugar aqui. Que na carta nós vamos ler, ele já escreve, já convicto da sua sentença de morte. Aonde iria acabar aquilo tudo ali? Ele já sabia que estava próximo do completar da sua carreira, do seu ministério. Então, a gente começa aqui no versículo 9 e ele vai dizer assim, ele vai nos dar algumas direções diante dessas crises que nós enfrentamos, existencial, das angústias que nós enfrentamos. Ele fala assim no versículo 9: procura vir ter comigo depressa. É o primeiro versículo. E logo no primeiro versículo ele já complementa a importância do que eu comecei falando na introdução aqui para vocês, a importância de alguém para nós passarmos por esses momentos. Nos momentos mais difíceis, irmãos, mais tenebrosos, mais angustiantes, chama alguém para ficar perto de você. Quando as dificuldades elas aumentam, o título dessa mensagem aqui é uma resposta diante disso. A solidão é uma péssima companhia. A solidão nunca foi e nunca será amiga minha e sua amiga. Não. Carreguem as cargas uns dos outros. Sejam próximos uns dos outros. Gálatas 6:2, coloca aí pra gente, Marlan. Gálatas 6, no versículo 2, olha o que vai estar escrito lá. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Aqui, num contexto, está falando de você não se medir pela falha do outro irmão, e também de ser alguém como um instrumento a carregar essas cargas, ou seja, tristezas, decepções, lutos, calamidades que acontecem na vida do outro irmão. Por exemplo, estamos eu e Júlia aqui e eu posso sair daqui, irmão, e carregar esse celular. Tá tranquilo para eu carregar esse celular. Agora, se eu tiver que carregar essa caixa e aquela bateria, não vai dar. Como acontece comigo e com você. Às vezes tem carga ou cargas que estão pesadas demais para você carregar sozinho. E aí você tenta. Por quê? Não sei, por causa de tudo aquilo que a gente falou no início, orgulho ou o que for. Você tenta. E aí, quando você tenta pegar a caixa de um lado, pegar a bateria do outro, você coloca tudo no ombro e você sai andando, o que acontece fica pesado demais, você tem algum problema aí físico com isso, na sua articulação, ou fica pesado demais e cai, e te machuca. Aí aquele peso sozinho só me fez me machucar mais, me ferir mais. Quando ele está falando assim, você não está vendo que o Júlio está aqui do seu lado? Agora, se tiver eu e ele, nós podemos levar a caixa e a bateria, sim ou não? Vai ser muito mais leve, sim ou não, irmão? É um primeiro direcionamento que está sendo passado aqui para mim e para você. Repartir
as suas aflições, que querem te lançar na solidão. Quantas pessoas que você conhece, ou se essa pessoa talvez não é você mesmo, você já passou por isso, que enfraqueceram na fé, que perderam o seu casamento, a sua família, que perderam o seu ministério que era tão grandioso no Senhor, que em alguns casos só restou no final a porta de tirar a sua própria vida como um alívio para aquilo, porque, irmão, não se engane, nesses casos que nós falamos aqui sobre depressão, sobre angústia, sobre as pessoas que procuram essa porta como se fosse um alívio, elas não estavam querendo se matar. Na verdade, elas estavam querendo viver, mas viver sem aquela dor, viver sem aquela angústia, todo dia massacrando. E o que ficou pesado demais para essa pessoa, que ela não conseguiu suportar e só viu essa porta aberta? Por quê? Por quê? Por que ela não viu o Júlio? Por que ela não viu o Cláudio? Por que ela não viu o Bruno? Ou por que você não viu essa pessoa e compartilhou com ela aquilo que estava te matando, te comendo por dentro? Chame alguém para estar com você. Procure vir ter comigo depressa, irmão. Chame alguém, mas não é chamar e apenas chamar, chame depressa. Chame depressa. Você sabe o tamanho da urgência que existe de você compartilhar o que está aí no seu coração, o que está pesando na sua alma. Chame depressa. Versículo 10, acompanha comigo. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia. Tito para Dalmácia. Nesse segundo ponto aqui, eu queria trazer você a reflexão da gente não ficar preso no que, em momentos passados, que nos decepcionaram. Ele continua. Ainda que alguém tenha te decepcionado, você não precisa levar a sua vida preso naquela data, daquele dia, daquele momento, daquela palavra, do que foi aberto ali ou sofrido ali. Nessa caminhada aí, irmão, olha para mim, uma hora ou outra, alguém vai te decepcionar, sim ou não? Na sua casa, dentro da igreja, lá no seu trabalho, sim ou não? Vai. E uma hora ou outra, você, o quê? Também vai decepcionar alguém. Essa é uma verdade. Então, para que ou por que eu vou ficar armazenando lixo emocional que só me adoece ao longo da minha vida? Por quê? Para quê? Para morrer? Você já viu, irmão, quando você esquece lá aquele lixo? Ou se você já foi num lixão, ou já viu quando o lixeiro faz greve na rua, como é que fica? Já viu? Você não consegue chegar perto. Já viu aquela, da onde não tem nada, começa a dar aquelas larvazinhas? Aquilo cresce ali. Aquilo fede, aquilo, você não consegue estar ali perto, você não consegue. Olha aqui para mim. É a mesma coisa com a decepção, a traição, os lixos emocionais que você guarda dentro de você. Aquilo vai te adoecendo, aquilo vai te minando, aquilo vai tornando fétido, aquilo apodrece dentro de você. Quando você vê, você está carregando algo podre, que a única coisa que faz com a sua vida e com a minha vida é deixar o nosso coração um coração amargo, azedo. Da mesma forma que nós encontramos esses lixos aí, então, irmão, em nome de Jesus,
Olha aqui para mim. Não permita que o que fizeram com você determine quem você vai ser. Determine a resposta que você vai dar. Mas meu pai foi assim, minha mãe foi assim. Tá, você aprendeu a como não ser para o seu filho. Ah, mas o meu marido me traiu, a minha esposa me traiu, tá. E o que você vai fazer com o que te feriu ou com o que te decepcionou? Ele está dando uma orientação aqui. Ei, olha só. Não se torne igual pelo tamanho da ferida que foi aberta. Por quê? Porque tem cura. Tem cura para essas feridas no fortalecimento dessas verdades que vão te tornar pessoas melhores ainda antes dessa cicatriz. Antes de sofrer esse trauma. Então, olha aqui, toque a sua vida. Toque a sua vida. Você não precisa carregar lixos que te prendem e que te adoecem. Toque a sua vida. Seja livre disso que passou. E num segundo ponto ele vai falar assim, olha, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois é muito útil, ele me é muito útil no ministério. Então toque a sua vida como? Perdoando o que aconteceu. Ou se arrependendo do que aconteceu. Por quê, pastor? Como é que ele só falou para trazer Marcos? O que tem a ver com isso? Em Atos, no capítulo 13, Marcos dá uma grande gafe com Paulo. Marcos ainda novinho. Eles estão indo para a primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé, e Marcos dá lá o seu nome, tá junto. E no dia de sair para a viagem lá, ele não vai. Ele deixa Paulo e Barnabé na mão. E eles vão. Paulo vai para essa viagem. Sabe que eles sofrem agressão nessa viagem? Eles são agredidos, eles são perseguidos nessa viagem. E aí eles voltam. Quando eles voltam, Barnabé fala assim, ó, a gente está indo para a segunda viagem, aí eu queria que meu primo Marcos fosse junto. E Paulo vai falar, o que deixou a gente na mão? Não é justo? E eles brigaram feio, irmão. Tanto que dali para frente eles não andam mais juntos. Paulo e Barnabé. Eu não sei o que isso poderia gerar nos ainda jovem Marcos. Eu não sei o que nós ouvimos ou as decepções que nós tivemos com as pessoas que eram referência na nossa vida podem gerar no meu e no seu coração. Porque imagina se ele era jovenzinho, como que ele via Paulo, o apóstolo. E é esse cara que talvez era o cara que ele se espelhava, não sei. Ele olhar e ver aquele homem falando, ele não serve para estar aqui. Você não viu o que ele fez? Imagina, irmão. Sofremos isso às vezes com os pais. Em casa. Às vezes, a promoção do emprego que a gente espera e a gente é mandado para outro lugar. Pior do que aquele que a gente estava. Não é possível. A falta do reconhecimento e a decepção com quem é referência. Dado como um inútil, como alguém que é descartável. Dá para entrar qualquer outra pessoa no lugar dele. Só que Marcos, ele continuou com Barnabé. Eles não foram, mas ele continua o ministério com Barnabé. Ele passa a ser discipulado por Pedro. E esse mesmo Marcos escreve o primeiro evangelho. Ele se torna uma bênção e uma referência para mim e para você até os dias de hoje. E nós? Essa foi a reação de Marcos. Paulo cumpriu as suas viagens.
maior evangelista que já pisou na terra, foi preso a primeira vez, foi solto, agora ele está preso pela segunda vez ali, e o que ele está falando para Timóteo é: ei, traga Marcos e fala uma coisa para ele é muito útil no ministério. É um pedido de perdão, irmão, porque eu sei o que um dia eu falei e eu fiz com esse garoto. Então, se por um lado tem uma reação da parte de Marcos de não guardar esses lixos e de saber perdoar e continuar a sua vida não preso naquilo que feriu, por outro lado, Paulo, que nesse momento, o grande apóstolo, nos dá uma lição de humildade, de coragem, de posicionamento verdadeiro de quem é dirigido por essa palavra. Por quê? Porque ainda que ele seja lá o Marcos, fala para ele coisa que a gente olha para trás, irmão, e a gente tem que reconhecer: ei, eu falei o que não era para falar, eu respondi, poxa, da forma que não era para responder, eu fiz o que não era para fazer. Mesmo tendo conhecimento, tendo a palavra, estando em Cristo Jesus, eu errei. Como que é difícil às vezes. E como que uma atitude dessa elimina um caminhão de lixo emocional de mim e de você. Lixo que produz morte. Por outro lado, ele estava nos ensinando isso. Fala para ele é muito útil nesse ministério. Envergonhado talvez do que fez, mas ele se arrepende. Então, irmão, em nome de Jesus, a gente não pode dizer que a gente está avançando na vida espiritual, na vida cristã, se nós estamos deixando feridas abertas para trás, causadas por nós. Ei, olha aqui, uma coisa que vai criar muito vazio dentro de mim e de você, são esses nós que nós deixamos no passado e não desatamos. Se tem uma coisa que gera vazio dentro de nós, são os nós que nós não desatamos. Os nós que foram criados por nós mesmos, ou que alguém criou, mas eu não permiti que ele desfizesse. Levando e carregando isso. Versículo 12. Quanto a Tico, mandei-o até Éfeso. Tico aí era companheiro de Paulo no primeiro aprisionamento, na primeira prisão de Paulo, e era portador também das cartas de Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente o pergaminho. Aqui, irmão, rapidamente esse versículo aqui, olha aqui para mim. Paulo, nesse momento, no lugar que ele está, com o sentimento que ele está, sabendo para onde ele vai, ele ainda tem palavras pastorais para Timóteo e para mim e para você, e também tem uma preocupação no seu coração. Qual é a preocupação no seu coração? Traz para mim os pergaminhos, traz para mim a palavra. Olha aqui, eu não sei o tamanho da angústia, eu não sei a luta, como o Cássio falou aqui, que você enfrenta diariamente, mas uma coisa ele me ensina: nunca fique longe da palavra. Ainda que a vontade não esteja ali, ei, traga para mim a palavra. Eu quero estar perto da palavra que traz vida, que edifica a minha fé. Traga para mim o que é mais importante, traga para mim o que é a base da minha vida, para me tirar desse lugar, ou pelo menos para não me deixar ir para esse lugar. Traga a palavra de vida. Quem está comigo aí, diga amém. Versículo 14, versículo 15. Alexandre,
o latoeiro, causou muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guardas também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Olha aqui. Às vezes a gente só fica carregando esse lixo até o final porque nós queremos tratar com essa pessoa. Tem pessoa, como Paulo está fazendo aqui agora, que não vai ser para você tratar mais. Ele está dizendo que Deus vai tratar com essa pessoa. Ou seja, essa pessoa, ela está liberada do meu coração. Por quê? Porque não é um irmão. Não é um irmão. Não é alguém que você vai olhar para ele e vai falar assim: vamos cumprir Mateus 18, irmão? Vamos, vai tu e ele, ganha o teu irmão. Se não ganhou ali, vai para a assembleia. Se não ganhou ali, vai... Não. Ele não quer esse tipo de conversa. Ele não quer resolver. Ele já está doente e ele só quer adoecer. Agora é você que decide se você vai tomar esse veneno ou não. Se você vai aceitar a mesma doença dele ou não. Se você vai toda noite dormir com essa pessoa ali do lado ou não. Ou não dormir com essa pessoa, né? Ali. Mas ele me deve, mas ele me caluniou, mas ele falou mal de mim, mas ele me traiu, mas ele me decepcionou. Somos nós que vamos tomar essa decisão aqui. Mais um ensinamento de entregar ao Senhor, de perdoar e ser livre de ressentimento e rancor que continua a nos aprisionar e a nos levar para esses caminhos de solidão. Amém, irmão? Passa aí para o próximo versículo. Versículos 16 e 17. 16 e 17. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Primeiro 16 aqui. Paulo tinha uma expectativa não, com esse versículo. Tinha ou não? Você acha que é, irmão? Sim? Eu acho que sim, né? Porque se fez tanta diferença, se fez falta que esses irmãos não foram, ele estava esperando que esses irmãos estivessem lá. Assim como eu e você esperamos algumas coisas de algumas pessoas. E às vezes elas não fazem. E às vezes nós somos frustrados. E às vezes somos quem frustra. E uma crise é gerada em nós. E pode ser que a gente passe o resto da vida querendo dar resposta para aquilo. Você já viu isso? Alguém que ouve na sua infância: você não vai dar para nada, você vai ser bandido, olha o seu jeito. Aí ele cresce, e às vezes ele nem precisa mais daquilo, mas ele continua comprando carro caro. Tudo ostentar, e as pessoas não entendem. Na verdade, passa o resto da vida querendo mostrar para o pai: viu, eu virei alguém, eu sou alguma coisa. E assim, dentro de vários outros exemplos que a gente passa o resto da vida, sem perceber, na maioria das vezes, querendo dar respostas para aquilo que nos feriu ou nos decepcionou, ou expectativas que foram frustradas diante de algumas pessoas. Ele espera esses irmãos lá. Irmão, deixa eu só mais uma coisa aqui para você. Paulo era inocente. Ele estava sendo acusado daquilo que ele não fez. Estava como bandido, criminoso, preso como criminoso, algo que ele não era. Ou seja, imagina você estar nesse lugar, as pessoas estão te caluniando. Já é ruim ou não ser caluniado, irmão? Você passar na rua e falar:
olha aquela pessoa que fez isso e você sabe que você não fez. Só esse lugar, muitos de nós aqui já mudamos até de cidade, se isso acontecer. Que a gente não quer ficar falado na boca do povo, ainda mais por aquilo que eu não fiz. É o que ele está passando, sendo caluniado, tendo todo esse sentimento, estando naquele lugar, frustrado com essas pessoas, sentindo essa dor da decepção, expectativas que não são correspondidas com pessoas que ele considera, como acontece comigo, com você. Vou nem perguntar se você já passou por isso, porque é quase que inevitável. Só que vem o versículo 17. No versículo 17 diz assim: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui liberto da boca do leão. Irmãos, teve aqui expectativas frustradas pelos homens, mas foi socorrido por Deus. Foi abandonado por aqueles que ele esperava estarem presentes, mas amparado, e ele diz aqui, fortalecido pelo meu Senhor, com a convicção mais viva do que nunca de quem continua o guardando diante dessas situações. Um grande ensinamento para mim e para você. Primeiro ponto: a solidão não é a sua amiga. A solidão, ela quer potencializar todo o estado de morte dentro de você. Ainda que seja muito difícil, não fique só. Segundo ponto, você não precisa passar pela vida aguardando todo esse lixo emocional. Você pode ser livre disso. É uma decisão. Você não precisa passar o resto da vida querendo provar nada para ninguém, irmão. Você precisa estar reto diante de Deus. Brigar com alguém, não. Ei, Tiago 1 no versículo 20, se eu não me engano, vai falar assim: a ira do homem não promove a justiça de Deus. Você está querendo, pela sua ira, pelo seu furor, promover justiça? Isso não vai acontecer, irmão. Não vai acontecer, é palavra. Você precisa perdoar. Você precisa ser livre do que quer te jogar nesse quarto da solidão. Você precisa caminhar por uma verdade que garante que nessas ações existe vida para você. Existe vida para sua alma. Que às vezes, tomada por todas essas situações, está cansada demais, está pesada demais, aprisionada demais. Ei, nessas direções aqui tem alívio da alma, alívio de vida para você. Você pode se colocar de pé? Se coloque de pé, não fale nada com ninguém. Não saia do seu lugar. Acompanha comigo, coloca aí, Marlon, para mim, versículo 21. Versículo 21. Está escrito assim, ó. Continuando aí. São as saudações finais e a bênção. E ele fala assim: apressa-te a vir antes do inverno.
Eubulo te envia saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia, todos os irmãos. Por que o senhor leu isso daqui, pastor? Porque ele sabia que o tempo, se eles fossem esperar talvez 3 meses, seria tarde demais já. Já não daria mais tempo nem de ler o pergaminho, de ter a palavra, nem de ter a presença dele. Olha aqui, irmão, nem de ter a presença. Olha só isso aqui. Às vezes, vem aqui, Roger. Às vezes, eu vivi isso de um lado e do outro. A gente tem um amigo, a gente tem um irmão em Cristo, a gente tem alguém da família. E nos momentos mais difíceis, a dor de um luto, por exemplo, essa pessoa vem, e às vezes Roger chega até a mim, e perguntas como eu já ouvi, de uma mãe que perde um filho, por exemplo. E aí a mãe fala assim para você: pastor, por que Deus fez isso? Por que Deus permitiu isso? Uma criança de 4 anos de idade sofrer com um câncer até morrer. O que você fala para essa mãe? Hã? Mas eu sou um pastor, né? Eu tenho que falar alguma coisa. Todo mundo espera do pastor o quê? Uma palavra. Mas o que você fala diante disso? Diante daquelas lágrimas ali, daquela dor ali. Irmão, olha aqui. Muitas foram as vezes que quem estava do lado de lá não falou para mim. Ou muitas não, ou pelo menos algumas vezes. E algumas vezes eu estava do lado de cá, em que no momento que a gente conhece a dor daquela pessoa, a lágrima daquela pessoa, a gente se calou. Mas a gente fez um gesto. E o gesto era isso aqui, ó.